Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo e bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Chino e nessa videoaula eu vou falar sobre noções de porcentagens e alguns cálculos básicos envolvendo a ideia de porcentagem. Antes de mais nada, dê uma olhada na descrição aqui do vídeo, há uma série de links para assistir outras videoaulas de matemática e também de física aqui do meu canal. Beleza? Vamos nessa então. A ideia de porcentagem, para dominar esse assunto de porcentagem, é preciso entender bem a noção de divisão e frações. Porcentagem muitas vezes remete à ideia de partes de uma quantidade e de um valor. Por isso é importante ter bem consolidada a ideia de frações e de operação de multiplicação e divisão. Então, aqui no meu canal tem uma videoaula sobre frações. Vale a pena, num outro momento, você conferir. Então, a ideia de porcentagem é a ideia de fração. E a porcentagem vai ser uma fração muito específica. Toda porcentagem é uma fração de denominador 100. É uma fração com denominador 100. Aí esse termo porcentagem, porcento ou percentual. Então, indicamos aqui, por exemplo, então, 10%. Como que eu represento isso na forma de fração? 10 sobre 100. Ou, por exemplo, 25%. Então, 25 sobre 100. E assim por diante. Então, né, lembrando que esse 100 aqui é o tal do denominador. Tudo certo? Então, o percentual, a porcentagem, é uma fração com denominador 100. Agora vamos usar alguns exemplos bem básicos, bem rápidos, para entender a noção do que é calcular o valor de uma porcentagem. Então, exemplo. Nós vamos calcular aqui 25%. Vamos pensar aqui numa quantia de dinheiro. 25% de R$ 80. Então, porcentagem é uma parte desse valor. Por exemplo, eu digo assim: olha, eu tenho R$ 80 e vou te dar 25% desse valor. Quanto será que você vai receber? Então, para fazer esse cálculo, você vai montar a forma de fração. Então, 25 sobre 100 vezes 80. Então, eu posso multiplicar aqui 25 vezes 80 e, em seguida, dividir por 100. Aliás, quando eu estou multiplicando aqui por 80, você pode escrever a fração desse modo aqui, ó. Então, escrever ali como eu escrevi do lado esquerdo é a mesma maneira de escrever aqui como eu escrevi do lado direito. Fazendo esse cálculo aqui, ó, 25 vezes 80, você vai chegar no valor de 2.000. E aqui embaixo, o 100 ainda que nós vamos dividir. Como tem números com final algarismo 0, você pode usar esse truque aqui, ó.
Resultado. Então, 25% de 80 é R$ 20. Né? Ou seja, estou te dando uma parte, né? 80 é o todo, 25% é uma parte. Então, ali eu falei, vou te dar 25% desses R$ 80. Quanto vou te dar? Vou te dar R$ 20. O contrário é verdade também. Então, o exemplo 2, se a gente calcular 80% de 25, você vai chegar no mesmo valor. Então, exemplo 2. (80% de 25). Claro que aqui a interpretação é diferente, mas o cálculo em si é o mesmo. Então eu vou montar a fração. Então, 80 sobre 100 vezes 25. Tem uma regrinha que a gente aprende quando ainda é bem criancinha, quando a gente está aprendendo multiplicação, que é a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz eu multiplicar 25 vezes 80 ou 80 vezes 25, novamente eu vou chegar no valor de 2.000. E é a mesma conta que a gente fez no exemplo 1. 2.000 sobre 100, de novo aqui, elimina os zeros, 20. Então, isso aqui é igual a R$ 20. Claro que, qual que é a diferença entre o primeiro exemplo e o segundo? Tá? É o contexto, a historinha em si. Tá? Então, digamos o seguinte, eu tenho R$ 80. Vou te dar 25% desse valor. Então, você aqui vai receber, tá? Você aqui vai receber R$ 20. Tá? Eu tenho R$ 25. Eu vou te dar 80% desse valor. Vou te dar, então, R$ 20. Note a diferença entre os dois exemplos, porque no primeiro exemplo eu tenho 80, vou te dar 25%. No outro exemplo, eu tenho só R$ 25 e vou te dar 80%. Vou te dar uma parte muito grande, né? Uma parte muito grande desses 25. E no primeiro exemplo, eu te dou uma parte pequena dos 80. Tá? Uma coisa importante no estudo de porcentagens é você relacionar porcentagens com frações e seus decimais. Tá? Então, tem algumas porcentagens que é bacana você saber as frações correspondentes ou aos decimais correspondentes, porque isso facilita. Por exemplo, nesse exemplo 1 e 2, 25%, tá? Toda vez que você calcula 25% de algum valor, ele é sempre 1/4, uma parte em 4. Tá? Então, aqui vou fazer uma listinha, uma tabela para você. Então, ó, algumas porcentagens importantes. Então, por exemplo, o que é 1%? 1%. Para escrever 1% na forma de fração, 1 sobre 100. Se eu transformar isso aqui em decimal, vou escrever como sendo 0,01. Um centésimo. A centésima parte. Então, eu pego aquele valor e divido em 100 partes e pego uma. 10%.
Então, escrevo na forma de fração. 10 sobre 100. De novo aqui, ó. Posso eliminar um zero aqui, um zero aqui. Então, isso aqui, na verdade, o que é calcular 10% de uma quantidade, de um valor? É pensar na 10ª parte, pegar o valor e dividir em 10 partes. Isso aqui na forma decimal, 0,1, um décimo. 20%. 20 sobre 100. Corto o zero, um zero aqui, um zero aqui. 2 sobre 10. Eu posso dividir o numerador e o denominador por 2. E aí eu vou ter essa fração. 2 por 2, 1. 10 por 2, 5. Então, o que é 20% de alguma coisa? É pegar essa coisa e dividir por 5. Então, isso aqui, na forma decimal, 0,2. 25%. 25 sobre 100. Forma fração. Aqui, para simplificar essa fração, não tem zero para cortar aqui, mas aqui eu já posso dividir o numerador e o denominador por 25. Então, 25 por 25, 1. 100 por 25, quarto. 1 quarto. Toda vez que eu calculo 25% de alguma coisa, basta pegar o valor e dividir por 4. Isso aqui é 0,25 na forma decimal. 25 centésimos. 50%. Essa aqui é uma porcentagem muito boa de se lembrar. 50% de um valor é sempre a metade. 50 sobre 100. Aqui tem zero novamente, então aqui a gente pode simplificar. Divido o numerador e denominador por 5, para simplificar essa fração. Então aqui eu tenho 5 por 5, 1. 10 por 5, 1 sobre 2. A fração meio. Então aqui, ó, posso colocar 0,5 ou 0,50. Tá? Então essa porcentagem aqui ela é muito importante porque ela é metade. Então, calcular 50% de um valor é a metade desse valor. Basta dividir por 2. R$ 75%. Então, 75 sobre 100. Bom, você pode usar agora um pouquinho do raciocínio. 75, se eu pensar, são 3 partes de 25. 25, 25, 50, mais 25, 75. Então é 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto. 3 quartos, uma casa bem grande, né? Brincadeira. 3 quartos, 3 sobre 4. Então, aqui podemos dividir por 25 para simplificar essa fração. Então, vamos ter 25, 75 por 25, 3. 100 por 25, 4. 3 quartos. Na forma decimal, 0,75. 75 centésimos. Aí, nesse caso, calcular 75% de um valor, o que você pode fazer primeiro? Multiplicar por 3 e dividir por 4. Ou pensar assim, pensa nos 25%, que é 1 quarto,
e multiplica por 3. Bacana? E uma aqui, 100%. 100% de alguma coisa é tudo. Cem por cento. Aí já simplificando aqui os dois zeros de uma vez, ó. 1 sobre 1. Nem preciso simplificar. Isso aqui vai dar 1. Numerador e denominador igual, 1. O máximo aqui é na forma decimal também. Pode colocar aqui só para... Então, 100% de alguma coisa é tudo. É um inteiro. Então a gente pode dizer o seguinte, que nessa primeira coluna aqui, nós temos as porcentagens. Essa coluna aqui do meio, nós temos as representações de frações. E essa última, a representação de números decimais. Então, vamos recapitular aqui rapidinho. Um por cento de um valor, eu pego esse valor e divido ele por 100. Então eu tenho 1% desse valor. 10%. 10% pego um valor, divido por 10. 10 partes. 20%. 20% de um valor é a quinta parte, divido por 5. 25%, a quarta parte, divido por 4. 50% é a metade, dividir por 2. 75%, 3 quartos. Posso pensar em 25, 25 e 25. Então, eu posso pegar o valor, multiplicar por 3 e dividir por 4, ou pensar em 3 partes de 25%. E 100% de um valor é ele inteiro, ele todo. Ok? Vamos ver agora dois exercícios. Então tá aí na tela o exercício. Interessante, você... Sempre que tem exercício nas minhas videoaulas, eu sugiro que você leia o exercício, pause o vídeo, pense sobre e tente resolver sozinho, tá? Para realmente testar aí se a aula está surtindo efeito, se você está aproveitando, se você está curtindo. Aproveita essa pausa, já se inscreva, curta aqui o vídeo e vamos nessa. Exemplo 1. A turma N contém 28 estudantes. Todavia, mas somente 25% gosta de física. Uma pena, né? Muito triste isso. 25% é uma parte pequena. Mas vamos lá. Item A. Quantos estudantes gostam de física? Então, o que eu quero calcular nesse item A é achar um número, a quantidade desses alunos que realmente gostam de física. E aqui, ó, uma homenagem a esses estudantes que gostam de física e, claro, também aos meus alunos do colégio que gostam de física. Então vamos lá. Ó. Então, 25% de 28. Então eu quero achar uma quantidade, uma parte desses 28 que gostam de física. Então escrevo a fração 25 sobre 100 vezes 28. Bom, aqui tem dois caminhos. Você pode fazer a multiplicação, 25 vezes 28, que vai dar 700, e dividir por 100. Algarismo zero. Temos aqui 7. Quantos estudantes dos 28 gostam de física? Somente 7. Uma pena, uma tristeza
esse resultado, né? Mas é o resultado aqui do exercício, né? Então, somente 7 alunos, 7 estudantes gostam de física. Muito triste. Item B. Quantos não gostam? Basta agora não precisa calcular porcentagem, porque se eu sei qual que é o total, 28, e eu já sei que só esses 7 realmente gostam de física, então basta tirar a diferença. Então vou pegar aqui os 28, o total de alunos, menos 7. Ou seja, 21 estudantes que não gostam de física. Um absurdo. Mas essa é a resposta do exercício. Beleza? Ah, China, e aquela dica lá dos 25%, que é um quarto? Eu poderia fazer? Claro. Então, pensando aqui, ó, de novo no item A. Então, 25% é um quarto. Então, como que eu faço a conta? 25% de 28, a gente faz lá 25 vezes 28 e divide por 100. Nesse caso, basta eu pegar esse um quarto e multiplicar ele por 28. 28 vezes 1, 28. Agora eu pego e divido por 4. 28 sobre 4. Então, isso é igual a, de novo, essa resposta triste. Somente 7 alunos dessa turma gostam de física. E aí, qual dos dois você gostou mais? Fazer o cálculo da porcentagem ou usar a fração? Vamos lá para o nosso próximo exercício. Exemplo 2. Na turma R, 21 dos 28 estudantes amam física e curtem o perfil HXino Física lá do Instagram com várias dicas e vários resumos. E aí a pergunta, qual a porcentagem que representa os 21 estudantes? Bom, agora cuidado que nesse exemplo 2, a pergunta é o contrário, né? Ele te dá a quantidade dos alunos aí que amam física e em relação ao total de alunos da turma. E ele quer saber, então, como representar isso na forma de porcentagem. Tem duas formas de fazer isso. A primeira, nós vamos dividir 21 por 28. Então, ó, pego aqui os 21 estudantes que amam física e divido pelos 28. Então, essa ideia aqui, então 21 é uma parte, esse aqui é o todo, a turma toda. Ok? Bom, eu posso aqui simplificar essa fração. Deixa eu escrever ela novamente aqui, ó. Então 21 sobre 28. Eu posso simplificar essa fração dividindo numerador e denominador por 7. 21 é divisível por 7, 28 também. Então, 21 dividido por 7, 3. 28 dividido por 7, 4. 3 quartos. Opa, essa fração aqui é familiar, que sorte! Porque 3 quartos, naquela nossa tabelinha lá, é 0,75. Se você fizer essa divisão aqui, 3 dividido por 4, vai chegar nesse valor aqui, ó, 0,75. E isso aqui representa 75%. Ou seja, uma resposta incrível. 75% dos alunos dessa turma erra amam física e curtem lá o HXI no Física.
Maravilha? Qual é a outra forma de resolver esse probleminha? É utilizando regra de 3. Então, a boa e velha regra de 3. Bom, como que eu monto uma regra de 3 para esse problema? Então você vai escrever assim, ó, 28. 28 está para 100% da turma. 28 é todo mundo, é toda a turma. 21. 21 é uma parte desses alunos. Vamos chamar aqui de P. Parte. Regra de 3, você vai multiplicar aqui em cruz. 28 vezes P, 21 vezes 100%. Então ficou assim, ó. 28 vezes P igual, do outro lado, 21 vezes 100. Bom, se eu quero calcular P, tem que isolar ele. Para fazer isso, o 28 vai lá para o lado da direita, tá? Como denominador. Né? Ele divide aqui o produto 21 vezes 100. Então, isso aqui vai ser igual a P 21 vezes 100 sobre 28. Então, 21 sobre 28, tá? Nós vimos que isso aqui é 3/4. Então, reescrevendo aqui o nosso exercício aqui, lembrando que você vai encontrar a resposta em porcento, em porcentagem. Então tá assim, ó, 3 vezes 100 sobre 4. Aqui você pode pegar o... Eu acho mais fácil dessa maneira. Você pode pegar o 100 aqui, ó, e dividir por 4. Vai dar 25. 25 vezes 3. Então, essa parte corresponde a 75%. Ok? E aí, qual você gostou mais? Usando aqui porcentagem e fração ou usando regrinha de 3? No final das contas, literalmente, vai quase dar na mesma. Vai depender muito aí do seu costume e da sua habilidade aí com essas contas. Beleza? Bom, espero que eu tenha te ajudado, espero que essa aula tenha ficado claro, espero que tenha tirado algumas dúvidas da parte de operações básicas que envolvem porcentagem, tá? Não se esqueça, dê uma olhada na descrição, assista e curta as outras aulas de física, as aulas de matemática aqui do meu canal. Te espero numa próxima. Valeu, abraços. Tchau, tchau.